Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e cada semana com um assunto diferente, um expositor diferente, né? E eu espero que vocês gostem deste canal e deste programa. E, se for o caso, positivo, deem um like, porque o like é muito importante. E compartilhe, comente, né? A programação, o conteúdo aqui do canal, porque vai ser muito bom. E antes de iniciarmos o estudo, nós vamos ler uma mensagem pequenininha para harmonizarmos, né, o nosso pensamento. E vamos ler uma mensagem deste livro aqui, Viver é Amar, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Vou ler só um pequeno trecho, porque as mensagens são longas. Então, é da mensagem número 1, Presença do Amor. E Joana diz assim: o amor é bênção, de que dispões em todos os dias da tua vida, para avançares e conquistares espaços no rumo da evolução. Não te canses de amar, sejam quais forem as circunstâncias, por mais ásperas se te apresentem. A doutrina de Jesus, ora renascida no pensamento espírita, é um hino ação de amor, assinalando a marcha do futuro através das luzes da razão, unida à fé em consórcio de legítimo amor. Então, nós vamos envoltos, né, pelas vibrações elevadas desta mensagem. Nós vamos buscar Jesus e vamos agradecer a Ele todas as bênçãos que nós recebemos do seu coração amoroso. Que Ele nos envolva em sua paz, em sua luz, em seu amor. E queremos também agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida infinita que Ele nos concede e pelo seu imenso amor por todos nós que somos seus filhos. Agradecendo a Maria Santíssima e aos bondosos amigos espirituais. E pedindo a Jesus que nos inspire, que nos fortaleça e que nos auxilie em nossa caminhada rumo a Deus. E é em nome dele, do Mestre querido e de Deus nosso Pai, que nós estamos iniciando as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, quando nós falamos em leis divinas, estamos falando de leis morais também, né? Leis divinas ou leis morais, que essas leis são a lei de Deus. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, ele publicou a primeira edição, com 501 perguntas. Depois, em 1860,
no dia 18 de março, que ele lança a segunda edição de O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. E o Livro dos Espíritos, nessa segunda edição, que é a que nós adotamos até hoje, ela é composta de uma introdução com 17 itens, o prolegômenos com 9 itens. E ela é dividida em 4 partes. Na parte primeira, das causas primárias, são 4 capítulos, e que depois Kardec publicou em 1868 o livro A Gênese. A parte segunda, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, são 11 capítulos. E em 1861, Kardec lança o Livro dos Médiuns. A parte terceira, das leis morais, é composta de 12 capítulos. E em 1864, em abril, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E na parte quarta, que são 2 capítulos, das Esperanças e Consolações, Kardec lança o livro O Céu e o Inferno, em 1865. E depois nós temos a conclusão, com 9 itens. E dessa terceira parte, né, das leis morais ou divinas, que tem início na questão 614, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 614, que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E na questão 615, Kardec pergunta: é eterna a lei de Deus? E os espíritos respondem: eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, nessa questão 614, os espíritos dizem para Kardec que essa lei, quando praticada pelos homens, né, essa lei divina ou natural, que é a lei do amor, quando ela é praticada pelos homens, os homens são felizes. E eles sofrem, eles são infelizes quando ele se afasta dessa lei. O espírito Joana de Ângeles tem um pensamento em que ela diz: quando o amor se ausenta das nossas vidas, a dor aí se instala. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec vai explicar que o Evangelho é o código divino. Esse código divino contém as leis morais, as leis divinas, todo o ensinamento de Jesus. E o homem é feliz quando ele pratica esses ensinamentos. Então, o Evangelho foi dado ao homem para que ele
vivenciando, praticando esses ensinamentos, ele seja feliz. Então, isso aqui é muito interessante, porque, né, que aí nós vamos entender um pouco. Porque quando o Espiritismo nós aprendemos está em a natureza, né? O Espiritismo não teve nada inventado por Kardec. Está aí na natureza. Kardec reuniu os elementos que estavam, os conhecimentos, as verdades que estavam aí esparsas pelo universo e codificou, organizou a doutrina espírita. Então, se os homens, todos nós, aprendessem a observar melhor a natureza nos seus 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, se os homens fossem mais atentos aos fenômenos que cercam esses reinos, e principalmente os de ordem social, eles buscariam nas leis divinas a base fundamental dos seus códigos. Então, tudo está em a natureza. Nós aprendemos lições nos 4 reinos da natureza. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estamos submetidos à lei natural que governa o universo, que é a lei de Deus, né? Conforme essa questão 614 de O Livro dos Espíritos. E ela é eterna e imutável como Deus. Essa lei de amor, essa lei divina ou natural, ela foi criada por Deus e ela vigora em todo o cosmos. Não é uma lei só para o planeta Terra, não. É para todo o universo. Essa lei de amor é a mesma lei. E ela se divide em leis físicas e leis morais, sendo que tanto as leis físicas quanto as leis morais estão acima das legislações humanas, que são transitórias e imperfeitas. Então, todas essas leis, sejam da ciência, tudo que acontece no universo tem origem em Deus, porque Ele é o Criador. Tudo é divino, né? O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, nos itens de 1 a 11. Então, conforme nós aprendemos com os espíritos superiores, a moral é a regra de bem proceder, ou a capacidade de distinguir o bem do mal. A moral repousa na observância da lei de Deus. Sendo assim, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, conforme os espíritos disseram para Kardec na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Então, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus.
mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Questão 630 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade. Essa palavra-chave, né, que governa a nossa vida, que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade, dizem os Espíritos na questão 636 de O Livro dos Espíritos. Então, quanto mais o homem conhece as verdades divinas, né, mais lhe será cobrado. E quanto, é igual Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Aquele a quem foi muito, que dado muito, esse será mais cobrado. Né? Então, essa lei de Deus está escrita em nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Né? Por isso que nós temos condições de saber, de distinguir o bem do mal. Então, Emmanuel nos ensina que existe um toque da alma. Quando você sente que você vai agir de uma forma equivocada. Há um alarme, um alerta para você, porque a sua consciência te cobra. Né? Então, quando a gente vê isso aqui, que Deus é todo bondade, todo amor, todo perfeição, ele é infinitamente justo e bondoso. Então, e o mal? Por que existe o mal? Deus não criou o mal, porque Deus é amor. Deus é a perfeição absoluta. Então, quem ama não faz mal para o outro, não faz o outro sofrer. Então, Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis perfeitas, porque ele é soberanamente bom e perfeito. Livro dos Espíritos, questão 121. E nós encontramos no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 8, no item 12, essa mesma afirmativa. Então, se nós observássemos as leis divinas, nós seríamos felizes. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. E quando nós não exercemos o livre-arbítrio para o bem, nós nos comprometemos com a lei divina. Aí vem as consequências dos nossos erros, de nós infligirmos essa lei de amor, essa lei divina. Ah, mas aí então vai ter um juiz, um tribunal que vai te condenar, te julgar? Não. Aliás, tem um tribunal, só que o tribunal é a nossa própria consciência.
o juiz é a nossa consciência. Então, nós vamos nos defrontarmos com a nossa consciência, sempre, né? E vamos avaliar as nossas ações. Então, o mal é criação do homem, quando o homem infringe a lei, o livre-arbítrio. E aí entra a lei de ação e reação, ou causa e efeito, porque tudo que nós infringimos, nós temos que reparar, né? Então, nós... O que constitui obstáculos para nós, que impedem o progresso do homem? O orgulho e o egoísmo. São esses dois obstáculos. Mas o orgulho, diz Emmanuel, é filho dileto do egoísmo. O egoísmo é a maior praga que existe na humanidade. Todo mal tem origem no egoísmo. A sede de poder, as guerras, não é? As maledicências, as calúnias, tudo, os sentimentos de vingança, de ódio, tudo tem origem no egoísmo. E o egoísmo, por que o egoísmo é muito difícil de ser combatido? Porque o egoísmo está ligado às coisas materiais, porque ele tem origem na influência da matéria. Por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec diz que o Espiritismo veio combater o materialismo, porque o materialismo dá origem ao egoísmo. E o Espiritismo assenta na importância da personalidade, porque o Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tal ordem, tão alto, que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, quando se destrói essa importância que os homens dão à personalidade, ou reduzindo-os às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo, dizem os espíritos na questão 917 de O Livro dos Espíritos. Então, o culto ao ego, à personalidade, essa importância exagerada que nós damos à personalidade, ao eu, que também nos prejudica, né? Então, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende
a lei espiritual, questão 918 de O Livro dos Espíritos. Então, nós nos esforçamos para praticar a lei de amor, né? Essa lei de Deus. É aquele ensinamento: amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Faça ao outro aquilo que gostaria que fizessem para com você. Então, a gente aprende a trocar de lugar com o outro, né? E quando nós olhamos para o outro e nos vemos refletidos no outro, né? Quando você vai dar uma resposta mal criada para alguém, você troca de lugar com o outro. Você diz: e se fosse eu que ouvisse essa resposta, eu iria gostar? Então a gente para e reconsidera, né, a nossa atitude. E nós entendemos que toda, todas. Perdi o que eu ia falar. Olha que doida. Então, vamos aqui. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai analisar as leis, todas as leis morais. Quais são elas? Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei de justiça, amor e qualidade. Caridade, desculpa aí. Então, gente, as leis divinas independem de fiscalização externa. Por quê? Porque elas estão gravadas em nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. E nós somos felizes ou infelizes quando agimos em acordo ou desacordo com essas leis. E o sofrimento decorre quando nós não observamos essa lei. Essa não observância das leis é causada pela nossa ignorância e pelas nossas imperfeições. Então, no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão profético, que Jesus proferiu e que Deus relatou em seu Evangelho, é a síntese magistral das leis morais. São os princípios básicos que regem a evolução humana. Ele é denominado de bem-aventuranças. O Mahatma Gandhi, né, que é um respeitado líder hindu, ele disse que o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. E ele frisa que se perdessem todos os livros sagrados das religiões, a preservação dessa preciosa doutrina estaria garantindo os patrimônios espirituais humanos para as gerações futuras, porque nada estaria perdido. E justamente no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, os humildes.
Mas humilde não é a pessoa que é pobre financeiramente, que não tem bens, ou que se veste de uma maneira simples, com roupas gastas, roupas rotas. Não. É a pobreza de espírito, a pureza do coração. Porque Jesus, quando pegou a criança e colocou no colo, ele disse que todos fôssemos como as crianças, que são puras, não é? E numa outra fala, Jesus diz: agradece a Deus, porque ele ensinou, mandou as verdades para os simples e os humildes. Porque se ele mandasse para os doutos, para os sábios, o ensinamento teria se perdido. Né? Então, você precisa adquirir a humildade para você conseguir praticar todas as outras bem-aventuranças. A pessoa que não é humilde, ela não consegue ser misericordioso, caridoso, ela não consegue praticar as outras bem-aventuranças. Então, é um aprendizado que nós precisamos ter. E Emmanuel nos ensina que ser humilde vai muito além das aparências. É você aceitar ser submisso à vontade divina. Quantas vezes a gente vê as pessoas se revoltando contra Deus? Ah, por que, que o Senhor deixou morrer meu ente querido? Ah, por que, que o Senhor mandou essa doença? Ah, por que, que o Senhor deixou essa dificuldade financeira? Eu sou tão bonzinho, eu faço todo o esforço para ser a cada dia mais bonzinho. Isso é uma revolta contra Deus. Porque no Pai Nosso, nós falamos, faça-se a tua vontade. Mas na prática, nós falamos, ó Deus, a tua vontade tem que coincidir com a minha, porque senão não vai ficar bom, não. E Jesus, quando aquele jovem chamou Jesus de bom mestre, Jesus disse: por que me chamais bom? Bom só é o Pai que está nos céus. E nós achamos que nós somos bons. Claro que nós estamos no caminho. Claro que nós estamos nos esforçando. Claro que nós já progredimos muito. Erros gravíssimos que nós cometíamos no passado, nós não cometemos mais. Mas nós estamos longe, né, de sermos espíritos elevados, superiores. E as leis divinas estão aí para serem conhecidas e observadas por nós. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade e pedindo a Ele que nos dê discernimento, bom senso, fé raciocinada, para nós distinguirmos o bom caminho, o caminho reto, distinguirmos o bem do mal, para que assim nós possamos caminhar rumo a Deus, nosso Pai, de uma forma mais rápida, né? Porque nós já estamos há milênios perdendo tempo e devagar.
Então, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar para o nosso progresso moral e espiritual e intelectual. Que Jesus abençoe o nosso esforço e que assim seja. Então, muito obrigado, meus amigos. Ficamos por aqui. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.